Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pela vida da igreja. Ontem a mensagem tinha um foco muito especial sobre o Egito. O cuidado que nós devemos ter para não se contaminar com o Egito. O Egito, ele é muito sutil. Ele é uma situação que vai nos atraindo pouco a pouco. Algumas situações a gente só percebe que está no Egito ou se está envolvido no mundo quando nós já estamos enfiados numa situação embaraçosa. Esse é o cuidado que foi alertado ontem. A gente deve ter o nosso cuidado. Por que isso? Porque o Egito, o mundo não tem nenhum compromisso conosco e nós não podemos viver no mundo. Nós, como peregrinos, assim como Abraão foi, nós devemos buscar uma pátria celestial. Por isso é o encargo da semana do alimento diário. Não podemos perder esse foco. Nosso destino é reinar com Cristo. E ontem eu toquei muito num ponto no compartilhar. Eu dei o exemplo das ofertas de riquezas materiais, né? E o meu irmão usou a frase da seguinte forma: uma boa porta para entrar no reino é ofertando. Puxa, eu gostei disso. Porque se eu não consigo servir, porque nossa vida, irmãos, lembrando todos vocês, nossa vida é serviço, oferta e palavra. Esses são os 3 pilares e fundamentos da vida da igreja. Se eu não posso servir em uma missão, eu posso ofertar. E o fruto vai ser colhido em coletivo. Graças ao Senhor por isso, que isso é a parte da bênção do Senhor e da promessa que Deus fez a Abraão, onde as estrelas dos céus, que somos nós, os salvos em Cristo, seremos multiplicados ao ponto de que não é possível contar, né? Essa bênção, ela precisa ser vista. Nós precisamos acreditar. Uma das falhas que Esaú teve, que Ló teve, foi não conseguir perceber a bênção de Deus. Jacó, por sua vez, percebeu a bênção de Deus. A bênção que Jacó perseguia era a primogenitura, porque ele sabia que uma vez que era primogênito, a bênção seria com ele. Esse é um aspecto físico, né? Do primeiro filho nascido. O pai abençoava o filho. Nesse caso, o pai era Isaac. Então, se vocês abrem, se a gente pode fazer esse recap, eu estava tentando lembrar o versículo, veja o quanto é importante a primogenitura. Ele lutou, eu não vou contar a história dele, porque a história dele todos nós conhecemos. Agora, em Gênesis 27 e 28, vamos ler junto? Eu queria que vocês prestassem atenção na qualidade da bênção que Isaac deu a Jacó. Ok? Presta atenção. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e do mosto. Sirvam-te os povos, nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Prestar atenção quanta riqueza. E quem é Jacó hoje? Israel. Vejam, irmãos, quanto é a bênção importante na vida, seja, nesse caso, físico do povo de Israel, seja também, no nosso caso, que nós herdaremos o reino, que fazemos parte da celestial. Jacó, percebendo isso, ele 70 anos, 77 anos, ele saiu da sua casa, foi buscar Raquel, né? E ali, essa escolha dele, de Jacó, a gente sempre achou que era um amor, a gente até mesmo pregava isso em encontros de casais. Que maravilha, ele foi, trabalhou 7 e mais 6 anos por causa de uma mulher. Mas o irmão revela essa semana que essa foi uma escolha natural de Jacó.
Mas Deus respeitou. Porque Deus, às vezes, ele respeita que você toma a sua decisão. Deus é tão poderoso que ele poderia te sacudir no momento que você está indo para o Egito ou tomando uma decisão errada, mas Deus, por livre-arbítrio, ele não faz isso. Ele espera que você volte ao Espírito e o Espírito te convença pela unção que você fez algo errado. E Jacó teve que pagar um preço logo depois por causa disso. Mas, quando Jacó estava indo, aí eu quero ler esse versículo, porque vocês vão entender no meio do caminho. Capítulo 28, versículo 13. Essa é a parte que Jacó, durante a sua viagem, durante a noite, ele teve o sonho. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então aqui o Senhor faz a primeira revelação para Jacó do quanto importante seria a carreira dele. Despertando Jacó, versículo 16, do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Uma pessoa que viveu 70 anos, lá em Minas fala na barra da saia da mãe, né? Ele não poderia... Eu tenho a impressão que ele não era completo com as coisas instruídas por Isaac. Isaac também pisou na bola na educação dos filhos, nesse sentido, de levar a visão de Abraão tinha aos descendentes, né? Mas enfim, nesse momento aqui, por Jacó ter dito isso aqui, significa que Deus escreveu no seu coração alguma revelação. Deus deu a ele uma visão que o impactou. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção, irmãos, que quando Deus dá uma visão a nós, nós devemos guardá-la no coração, porque ela vai ser o nosso escudo e proteção em situações difíceis. No versículo 20, só para completar a história, depois nós vamos tentar fazer alguma aplicação, versículo 20, Jacó faz um voto. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, atenção, as condições que ele estava negociando com Deus. Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Puxa, isso aqui era muito fácil para Deus fazer, né? Executar. Mas Deus, na sua soberania, amarrou essa situação e guardou. Ele não negociou naquele momento, mas ele guardou aquele voto para ser usado logo em seguida. Isso é muito importante. Por que é importante, irmãos? Porque nós, quando o irmão fez uma pergunta lá na conferência, você já fez um voto ao Senhor? Faço também a mesma pergunta para vocês. Você já fez um voto para o Senhor? Vamos? Eu demorei para responder. Porque eu fui lá, lá na minha juventude, em algum momento, eu queria achar mesmo uma frase pronta no qual eu tivesse prometido para o Senhor alguma coisa. Não achei. Mas eu fiquei incomodado com aquilo, porque realmente a gente faz votos constantes com o Senhor. As nossas orações são orações mesquinhas. A gente fala com o Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou servir melhor, eu vou ofertar, eu vou viver a vida da igreja, né? Mas tudo bem, Deus respeita o nosso voto, Deus recebe o nosso voto, e assim Ele nos abençoa em determinado momento. Eu quero ler Colossenses 3, de 1 a 14, porque quando nós fazemos um voto ao Senhor, o Senhor não despreza. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Quando eu li esse versículo aqui, eu estava associando a promessa que Isaac fez a Jacó. Se você traduz isso aqui como se fosse o teu pai falando para ti, você como primogênito, o teu pai falando para ti, olha, você não é dessa terra. Não é parecido com a promessa de um pai para filho? O Senhor está falando conosco, olha, você não é dessa terra. Você morreu e a sua vida está oculta juntamente com Cristo. Não faz sentido? Então, pega isso como você sendo o primogênito e Deus falando isso aqui para você, de maneira que a tua vida está oculta em Cristo e em algum momento ela vai ser manifestada em glória. Então, façamos isso a nossa visão. Onde nós vamos amadurecer, onde nós vamos desenvolver essa visão e onde nós vamos juntos assumir essa glória. É na vida da igreja. Por isso que o Senhor deu também uma grande visão para Pedro. Mateus 16, todo mundo conhece, é uma história muito antiga, famosa, e lida e relida várias vezes. Mas eu quero enfatizar que essa revelação que Deus fez para Pedro mudou a história do universo, porque a igreja foi estabelecida. E é uma visão que governa a igreja. Aí a igreja, nesse sentido aqui, se você não quiser, vai continuar essa visão. Mas nós queremos, em nome de Jesus, nós somos parte disso. Respondendo-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa revelação, depois ela foi desenvolvida através de Paulo, né? Paulo, interessante, deixa eu fazer um parêntese, né? Se vocês lembram, quando a gente estava estudando a história das 7 igrejas, falava dos gaudêncios, e ali foi falado muito sobre valdenses. Ali foi falado muito sobre a linha dourada. Irmãos, não pode esquecer isso, hein? Quando a gente estuda Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, são pessoas que estão na linha dourada que está dando continuidade. Irmãos, se Deus está investindo nessa linha dourada, quer dizer que daqui de onde nós estamos até o reino milenário, ela vai continuar. Ou seja, 99% já foi, só falta 1. Poxa, vamos acreditar. Então, Paulo, seguindo essa linha dourada, essa revelação da igreja, ele recebeu uma visão, não dá tempo da gente ler, a caminho de Damasco, um naniquinho de um servo que pregou o evangelho, ele recebeu a visão e ele invocou o nome do Senhor. Ele levou todas as igrejas, por onde ele passava, a ter essa revelação. Ela se concretiza em Efésios 1, 9 e 10. Muito também falado pelo Pedro, ele insiste nisso, que a gente tem que ter isso na nossa mente. Desvendando o mistério da vontade de Deus. Aqui eu estou acrescentando isso. Segundo o seu bom prazer, que pôs em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Nele, em Cristo, digo que fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 22 e 23. Bom, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Somente a parte A. E fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. 22. E o qual é o corpo de Cristo. Bom, enfim. Só estou fazendo um recap para os irmãos me entenderam. Essa revelação, essa visão foi culminada aqui em Efésios. Por que ela foi culminada? Por que ela foi desenvolvida? Porque aqui Cristo já está sentado à direita de Deus, Cristo já é o cabeça, e Cristo está governando todas as coisas através da igreja, que é o seu corpo. E todas as coisas foram subjugadas pelos pés da igreja. Aqui na imersão, na terça-feira, estrofe 1, diz o seguinte: a igreja é o reino dos céus, onde o céu governa.
Ela, a igreja, é o território celestial. Deus deseja fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, e o socorrerá por meio da igreja. Primeiro, a igreja será encabeçada por Cristo. Deus nos unirá como plataforma para encabeçar todas as coisas. Essa palavra para mim é nova, assim, eu consegui entendê-la, que a igreja, aonde está no universo, ela vai ser a plataforma para Cristo governar sobre todas as coisas. Na hora eu lembrei do Bento, que o Bento já falou conosco aqui, né, que nós seremos governos de determinadas regiões. Não é isso, Bento? Então, Cristo sobre nós irá nos governar. É como se Cristo andasse sobre a igreja, governando e estabelecendo todas as coisas e botando ordem nesse universo. Essa é a vontade de Deus. Mas por que eu disse isso dessas visões? Porque se o nosso viver depende de invocar o nome do Senhor, de viver no Espírito, de sofrer transformações, ou seja, o passar do tempo nos exige que nós sejamos transformados. A transformação é de dentro para fora, ela é como um costurar daquele vestido da grande boda, né? Da grande festa. Mas ela também deve ser de fora para dentro. De fora para dentro a gente tem que dar uma ajudinha. Tá certo? O que eu quero dizer dar uma ajudinha? A gente tem que ser boa pessoa, a gente precisa ter ética, respeito, a gente precisa saber falar na hora certa, ouvir sempre que necessário. Então, isso são bons costumes que ajudam e aceleram a transformação interior. Porque dessa forma, a nossa mente não fica tão forte, a nossa alma não fica tão forte. Né? E nós podemos reinar com o Senhor com grande êxito. Né? Se Paulo passou por tudo o que ele passou e ele conseguiu entregar todas as coisas que a ele foi incumbida, né? Então é possível acontecer conosco também. Amém? Ó Senhor Jesus, graças a Deus por isso. E eu queria ler aqui também, na terça-feira, porque que é muito importante essa transformação. Porque do jeito que nós estamos hoje, o Senhor já pode reinar? Ainda acho que não, né? Eu ainda preciso consertar algumas coisas, então eu preciso pedir ao Senhor para me transformar mais rápido. Então esse processo é um processo da vida da igreja e que nós devemos amar e viver. E uma coisa que o irmão também destacou nessa mensagem, no versículo da terça-feira, item 3. Quantos cristãos, incluindo nós, aqui eu faço parênteses, desejamos viver de maneira cômoda, dizendo que Cristo é tudo para mim, é isso para mim, é aquilo para mim, a igreja é meu viver. Entretanto, Deus quer que nos levantemos como colunas para assumir responsabilidade na casa de Deus, para que a edificação da sua casa, e para isso Deus precisa de nós. Vamos voltar para Betel e assumir nossa responsabilidade. Aqui ele estava, nesse momento que ele chama a igreja à responsabilidade, ele contava a história de Jacó. Porque Jacó, se vocês lembram, ele saiu, ele fez o voto com o Senhor, Deus então guardou aquele voto junto consigo, e Jacó conseguiu tudo o que ele pediu para Deus. Conseguiu Raquel, conseguiu riquezas, conseguiu roupa para vestir, conseguiu servos, ficou muito rico e ainda voltou para casa. Então a parte de Deus, Deus cumpriu. Só que quando Deus precisava dele, que é a parte que Deus precisa de nós, ele chamou ele e falou assim: oi, você não pode ficar nessa terra. Eu te prometi uma terra na qual você erigiu uma coluna, na qual você ungiu, agora você tem que voltar para lá. Só que quando ele voltava para lá, ele voltaria como um Jacó já meio transformado, quase completo. Ali, quando Deus lutou com ele, ainda faltava ele ainda ceder a tua estrutura. Aí quando ele voltou para Betel, porque ele já tinha falado que Betel era a casa de Deus, quando ele voltou nessa situação, ele falou El Betel. Nossa, é muito maravilhoso isso.
é muito rico isso e muito significativo, irmãos. Porque Deus, quando nós saímos do mundo, hoje nós estamos na casa de Deus. Podemos falar que estamos em El Betel. Podemos falar que estamos em Betel. Ok? Mas quando eu cedo o Senhor para ser transformado, eu posso dizer que estamos no El Betel. É Deus conosco, a casa do Deus. Isso é muito significativo. E, Senhor Jesus, por que o Senhor guardou, né, como estratégia aquele voto com ele? Porque no momento que Deus chamou ele de volta, Deus usou esse artifício. Olha, tá bom, olha, você tem que voltar para a terra que eu prometi para teus pais. Porque ali eu vou te dar toda a descendência. Jacó poderia dizer, não, mas aqui está muito bom, já tenho todo aqui os meus filhos, se eu voltar para lá, o meu irmão Esaú vai me matar. Não faz sentido eu ir para lá. Aqui eu já estou totalmente estabelecido. O que eu consegui, o que eu queria, eu já consegui, que era sair da casa de Labão. Aí eu estou nessa terra aqui, essa terra já é minha, estaria bom. Mas Deus falou com ele, olha, é o seguinte, você fez um negócio comigo, agora você tem que voltar. Eu te dei tudo que você queria, volta porque eu tenho outra coisa para você. Porque se Deus não tivesse feito isso, Israel não existiria, né? Ele não cruzaria ali o vale de Jaboque, né? E não aconteceria todo esse aspecto da história. Ó Senhor Jesus. E essa situação também de fazê-lo voltar é para quebrar toda a ação humana. Por quê? Até naquele momento, os primeiros 7 anos foi o esforço natural de Jacó para conquistar Raquel. O segundo já foi trapaça, ele teve que pagar o preço da trapaça. O terceiro já era uma terceira negociação, que já era para ele sair com seus filhos e com a sua família, né? A Raquel. Se ele ficasse somente nisso, estaria ali configurado o esforço humano do homem. Mas Deus precisava transformar. Foi nesse momento que o irmão disse que Raquel foi uma escolha natural. E nós devemos ter cuidado das escolhas naturais que nós temos. Até as coisas que são permissíveis, né? Eu vou dedicar meu trabalho mais do que dedicar à igreja. É uma escolha sua. Então, as coisas naturais não edificam a vida da igreja. E a visão, ela precisa avançar. Uma parte da história que precisa ser comentada é quando Raquel, durante o percurso que eles estavam voltando, Raquel teve um filho chamado Benjamim, e nesse momento o parto foi muito complicado, e ela veio a falecer. E a associação que o irmão faz com esse Benjamim, que tem o nome de ao lado direito, ele lembrou de Cristo, que cumpriu também cumpriu o seu plano, o plano de Deus na terra, e Deus elevou à sua direita. E os irmãos lembram muito bem que quem foi elevado à direita não foi o Filho Deus Todo-Poderoso, foi o homem, o Deus que se encarnou em um homem. Isso é muito relevante. Então Benjamim tem esse significado, que que Jesus, assentado à direita do Pai, cumprirá a sua vontade. É o que a gente acabou de ler agora em Efésios 1, 20 e 21. E eu falei sobre Betel. Ontem nós também falamos sobre Berseba, que era uma segunda cidade. Hoje nós cantamos hinos muito ricos que falam sobre a fonte. E Berseba significa a fonte de águas vivas, o poço de águas vivas, ou a fonte de águas vivas. E depois falava de Hebron. Hebron também é mais uma inserção de história que foi incluída nessa mensagem 44. Hebron está desconfigurado ali de Gênesis, ele está numa história lá de Josué e Caleb, né? Onde fala da história. E Hebron foi conquistada por esforço. Se os irmãos lembram, os gigantes estavam lá, e Josué, Caleb,
não viram gigantes, mas viram oportunidade e precisava conquistar a terra. A conquista da terra foi por muito esforço, muito sacrifício e muita luta. E o significado de Hebron significa comunhão. Na imersão também, eu só quero localizar aqui. Em algum momento eu ia ler, eu vou ler agora. Oh, Senhor Jesus. Já já eu leio, eu vou achar. Do domingo? Que fala de Hebron. Hebron, sexta-feira, item 3. Desculpa. Hebron significa comunhão. Viver em constante comunhão com Deus é algo que se conquista. Para conquistar a terra de Canaã, o povo precisaria enfrentar gigantes e cidades fortificadas. Se olharmos apenas para as dificuldades, desanimaremos. Mas como Caleb, precisamos ter um espírito, isso é, perseverar em seguir o Senhor, crendo em sua palavra. Eu trouxe esse ponto porque eu gostei muito essa questão da comunhão, ela se faz por conquista. Eu faço a pergunta, você tem comunhão com o Senhor? É óbvio a resposta, né? Todo mundo vai dizer que sim, né? Mas a comunhão é a comunhão mesmo? É? Eu não arriscaria responder imediato. Quando a comunhão com Deus, e se tratando que o meio da comunhão é a palavra, num diálogo você fala, eu escuto, e isso é uma comunhão saudável. Normalmente o que a gente faz? Senhor, eu quero isso, abençoa aquilo, abençoa o irmão, eu preciso daquilo, aquilo outro, Senhor, eu quero não sei o que, blá, blá. Tchau. Né? Uma comunhão é uma coisa que se conquista, irmãos. Nos dias atuais, conquistar a comunhão significa você lutar com muita força contra a tua mente. Com muita força contra as distrações que nós temos hoje. Você pega a Bíblia para ler, você pega a imersão para ler, você pega o seu momento para orar, 300 coisas aparecem ao mesmo tempo. Lembrei que preciso fazer tal coisa, eu tenho que pagar tal conta, alguém me chama, o telefone chega, perdão da palavra, eu vou usar a palavra porcaria de notificações que a gente tem no celular. É terrível essa escravidão, né? Então, para ter comunhão com o Senhor, nós vamos ter que lutar muito. É muito esforço, é muito querer. Os irmãos me entenderam, né? Passamos para outro tópico. Esse é Hebron. Por que isso é importante? Neemias 13:30. Vamos pegar um versículo isolado aqui só para a gente... 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não dá para tempo de contar a história, mas aqui Caleb já era idoso, era um intendente. Os irmãos lembram da história? Mas ele estava com tanta disposição que o irmão associou a disposição dele com uma pessoa de 40 anos, que é um valente de Davi, usando os termos de hoje. Aí eu vou fazer a pergunta que ele fez também, que eu me senti perguntado, né? E aí, você intendente, você tem 40 anos? Você tem, meu irmão Antônio? Tem 40? Tem, Samuel? Nós, irmãos, precisamos ter essa energia que Caleb tinha. Por isso que é possível investir o nosso esforço, né, o resto de energia que nos cabe ainda, de lutar para ter comunhão com o Senhor. Por que isso é importante? Por que a comunhão é importante? Josué 14:14.
Josué está meio difícil de achar aí quem está com a Bíblia física, né? Isso, pode ler que eu vou tomar uma água enquanto isso. Josué 14, 14. Portanto, Hebron passou a ser de Calebe, aleluia, filho de Jofané, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Bonita essa frase aqui, essa última parte do versículo. Visto que perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Repito de novo. Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. É maravilhoso isso, irmãos, porque falando de energia, às vezes dá vontade de parar, porque enfraquece. O mundo nos consome muito. Existem muitos pratos de lentilhas postos à nossa frente todos os dias. Eu já passei por uma fase de juventude que eu lutei muito para ser um bom profissional. Eu tinha que competir com os melhores dos melhores. Hoje nem tanto. Mas ainda assim, vem Satanás oferecer um prato de lentilha para me distrair. E olha que é possível cair. Você tem muito tempo de vida de igreja e é possível cair. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça que a gente persevere em seguir o Senhor Deus até o final. O perseguir, desculpa, eu errei a palavra. O prosseguir é coletivo. Eu gosto sempre de insistir nisso porque eu sei que alguns irmãos estão à minha frente. Alguns são melhores, mais avançados do que eu. Mas eu preciso chamar ele e falar, oi, me leva junto porque eu quero ir junto. Assim também, se tiver alguém atrás de mim, eu tenho que tomar isso cuidado. Quando as visões são iguais, nós estamos indo para a mesma direção. Tá certo? Suponha que nós tenhamos, eu e o Lucas tenhamos o mesmo compromisso em Campinas. Então nós temos um compromisso, nós temos uma visão, nós vamos para lá, nós estamos indo na mesma direção. Podemos usar rodovia diferente, mas nós estamos indo na mesma direção. Mas se o Lucas quer ir para Santa Bárbara e eu quero ir para Campinas, as visões são diferentes, a gente não consegue servir junto. Então, na vida da igreja, as coisas funcionam em servir em coletivo, mas em algum momento alguém tem que negar a vida da alma. Tá certo? Para alinhar a visão. Quando Deus fala, irmãos, o Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Deus está falando conosco. Nesse momento você está recebendo uma palavra que pode ser diferente de um do outro. Se é uma palavra de comando, igual nós falamos ontem, a questão dos investidores do reino, alguns vão prontamente obedecer, outros ainda vão consultar o Senhor durante a semana. Mas quando a visão se conecta, quando o coletivo se conecta, o Senhor avança muito mais rápido. Na peregrinação do povo de Israel, de Jacó, eles andavam tudo em bando, ninguém ficava para trás. Chegou a hora de desmontar as tendas, vamos todo mundo. E vai todo mundo. Na vida da igreja também tem que ser dessa mesma forma. Porque quando nós temos visões diferentes, nós não estamos olhando para o mesmo alvo, com o mesmo foco, e não vamos conseguir a unanimidade que precisa ser conseguida. Se temos a mesma visão, nós podemos habitar juntos. Por isso que o irmão usou o Salmo 133, que é uma bênção de viver unidos os irmãos, onde a unção fica disponível a todo o corpo. E em Filipenses também, né, 2, 1 e 4, eu acabei usando ele ontem também, ninguém pode ter em vista somente aquilo que é propriamente teu. Aquilo que é nosso deveria ser coletivo. Então, se o Espírito está em mim, aquilo que o Espírito está em mim também tem que ser coletivo. Então, nós devemos compartilhar Cristo uns com os outros e prosseguir até a volta do Senhor.